fala, não, eu não acho bom. No último meio, né? Ok. Essa é a nossa última reunião ordinária? Não, nós temos mais uma ainda em maio, Ana. Temos mais uma. Então, boa noite, conselheiros e conselheiras. Agora, 18 horas e 36 minutos, dia 14 de abril de 2025. Declaro aberta a 282ª reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, cuja convocação foi expedida no dia 11 de abril. E vou iniciar a reunião realizando a chamada nominal, solicitando que cada conselheiro e conselheira manifeste sua presença. Estão presentes da cadeira da APAC, Brendo Francis Carvalho. Presente. Conselheiro da cadeira da dança, Pamela Chamni. Presente. Conselheiro da cadeira do carnaval, Everson Pontes. Ele respondeu pelo chat. Pelo chat. Conselheira da cadeira do teatro, Ana Cláudia Gambassi. Presente. Conselheira da cadeira de economia criativa, Maria Luísa Cortes Cavazotti. Presente. Boa noite. Conselheiro da cadeira de literatura, Júlia Calva. Presente. Conselheiro da cadeira das artes visuais, Wilton Correia Paz. Presente. E conselheira da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Leila Inês Foman Freire. Presente, acabei de chegar. E conselheiro da cadeira da Secretaria Municipal de Cultura, Carlos Alexandre Martins Schneider. Presente. Também está presente nesta reunião a responsável pelo Departamento de Cultura no período noturno, os responsáveis, acho que a Thaís e o Silvio, que agora ficam até às 10 horas da noite na Secretaria nos plantões, e eu, presidente desse conselho, Alberto Tira Portugal. Essa reunião, conselheiros, tem como pautas a questão da inadimplência junto ao Conselho Municipal de Política Cultural, os projetos Círculo de Leitura de Mulheres para Mulheres, o projeto Entorpecido, o projeto Programa Culturação, deliberações sobre a Conferência Municipal de Cultura, o regimento, e eleição do Conselho, que nós temos que definir como é que vai acontecer, já começamos na reunião passada. Mas eu solicito ainda, antes de nós iniciarmos essa pauta, que deve ser breve, eu encaminhei aos conselheiros e conselheiras, agora, nesse momento, no nosso WhatsApp, 2 solicitações de inclusão no cadastro cultural. São pautas que têm uma certa urgência, que chegaram até nós, que vão representar recursos da Câmara de Vereadores das emendas impositivas. Eu gostaria de fazer a leitura junto ao Conselho dessas 2 solicitações. Nós já fizemos inclusão de várias entidades. Então, vou apresentar brevemente esses 2 ofícios, caso queiram acompanhar lendo, fiquem à vontade, mas compreendi junto aos solicitantes que nós incluíssemos na pauta de última hora. Então, o ofício chega a meu nome como presidente do Conselho de Cultura. O primeiro ofício diz: Excelentíssimo senhor Alberto Portugal, o Centro de Tradições Gaúchas Aroeiras, entidade cultural sem fins lucrativos, vem, por meio deste, solicitar o cadastro do nosso CTG no Conselho de Cultura, ou no Cadastro de Cultura, a fim de contribuir com a promoção e valorização de manifestações culturais urbanas, especialmente no movimento gaúcho em nossa cidade. O Centro de Tradições Gaúchas tem como objetivo o desenvolvimento, apoio, fortalecimento da cultura gaúcha, promovendo atividades como oficinas, eventos, rodeios, provas de laço comprido, provas de rédeas, bocha campeira, danças e exposições artísticas, além de atuar na inclusão social de jovens e adolescentes e crianças por meio da cultura gaúcha. Acreditamos que, ao nos cadastrarmos no Conselho de Cultura, poderemos formalizar ainda mais o nosso trabalho e, consequentemente, colaborar de maneira mais efetiva para o enriquecimento cultural de nossa cidade, através de projetos e ações voltados à valorização e à promoção da cultura gaúcha, contribuindo ainda mais para a prosperidade da região dos Campos Gerais. Certos de contar com a compreensão e apoio de Vossa Excelência, aguardamos um retorno positivo para darmos sequência ao nosso processo de cadastro,
Agradecemos desde já pela atenção dispensada e nos colocamos à disposição para quaisquer informações adicionais. Os dois CTGs, inclusive, perguntaram se deveriam estar na reunião para defender, mas eu tomei a liberdade de dispensar, até para que fosse mais ágil, mais breve um pouco. Vou para a segunda leitura aqui. O primeiro, então, é do CTG Aroeiras. E o segundo é o Centro de Tradições Gaúchas Boqueirão. Esse é o edifício do Sr. Alberto Portugal. O Centro de Tradições Gaúchas Boqueirão, entidade cultural sem fins lucrativos, vem, por meio desse, solicitar o cadastro do nosso CTG no Conselho de Cultura, o cadastro cultural, a fim de contribuir com a promoção e valorização das manifestações culturais urbanas, especialmente do movimento gaúcho em nossa cidade. Basicamente, eles apresentam o mesmo teor, só modificando ali qual é o nome de cada CTG e dizendo que o objetivo de ambas as entidades é a promoção da cultura gaúcha em Ponta Grossa. Nós conhecemos os dois, eles têm participado de alguns eventos que nós realizamos, a exemplo do PG Memória nos últimos anos, têm desenvolvido atividades, e eu destaco que nós temos várias leis municipais de valorização dos CTGs, das atividades gaúchas, da cultura do chimarrão, enfim. Então, gostaria de colocar para votação, se alguém quer fazer alguma colocação anterior, fique à vontade, Wilton. É só uma indagação. Eu acho estranho chegar duas solicitações muito parecidas, mas elas não têm, eu não sei qual a fundamentação que foi usada lá para as medidas impositivas lá da Câmara, mas eu acho que geralmente é para ganhar voto, né? Mas, assim, não fala nada do tempo de existência dessas duas entidades. Eu desconheço, então eu nem sabia que existiam, se já são tradicionais na cidade, quanto tempo que elas têm. Você tem conhecimento? Veja, o fato de virem as duas juntas é porque os dois CTGs trabalham sempre juntos. A gente, nos eventos que nós realizamos, em que eles participaram, Festival de Inverno, PG Memória, enfim, outros eventos assim, eles sempre estiveram juntos, são CTGs pequenos. Quanto ao tempo de existência, eu realmente não sei lhe dizer, mas eu lhe garanto que são já antigos na cidade. Não tenho precisão de quantos anos. Não, era só essa dúvida, porque vai que criaram o CNPJ agora. Hein? Não. Com toda certeza. Eu tenho a impressão, não posso te dizer com certeza, mas que o Boqueirão é um dos mais antigos que existe em Ponta Grossa. Eu busquei pelo CNPJ dele aqui em 2008. Tá. Mas era só essa dúvida mesmo. Tá, perfeito. Brendo. Eu queria fazer um comentário, assim, no sentido... Eu concordo sempre com as pontuações necessárias que o Wilton faz, né? Mas eu faço a ressalva da questão do tempo, assim... Eu acho que esse conselho sempre deve acolher esses pedidos, Alberto, de reconhecimento. Nós tivemos um caso no passado em que uma dessas situações administrativas, assim, tentou passar na Câmara, e a Câmara Municipal negou uma que, se não me engano, era o Flor de Lis, que é uma entidade LGBT aqui de Ponta Grossa. Então, sempre que a gente for aprovar ou negar, eu recomendo que, agora essa é uma das nossas últimas reuniões, né, provavelmente alguns conselheiros vão continuar, mas outros não, que sempre seja feito esse acolhimento, né, que sempre seja feito com a maior generosidade possível, o entendimento que a cultura é muito mais do que aquilo que nós, pessoalmente, entendemos como cultura, porque o meu medo é que no futuro entidades LGBT ou essas entidades que são um pouco mais polêmicas não consigam com a mesma facilidade que estas estão conseguindo hoje. Porque nós somos um conselho que é bastante criterioso, mas é bastante generoso também nessa questão, né? Então, eu queria deixar isso registrado em ata, né? Para que o Conselho Municipal de Políticas Culturais sempre reconheça as entidades que sejam realmente vinculadas à cultura, seguindo recomendações da própria secretaria, que eu acredito que sempre vai ser bastante sensata nesse sentido, né? Era mais nesse sentido que eu queria apontar. Joia, perfeito. Inclusive, eu acho, Breno, que é importante a gente fazer também uma força-tarefa de entidades e trazer, né,
pela mãozinha mesmo as entidades para que o conselho delibere sempre. Eu acho que é válido. Eu cheguei a conversar com a Thaís Boamorte a respeito disso. Agora não, porque não tem mais tempo, né? Mas quem sabe no futuro o Flor de Lis mande para aqui, né, essa solicitação. Tá. Podemos colocar para votação, conselho? Mais alguma colocação? Então, começo com o conselheiro Brendo Carvalho. Favorável. Conselheira Pamela Chamini. Favorável também. Conselheira Júlia Calva. Favorável. Conselheiro Carlos Schneider. Favorável. Conselheira Ana Gambassi. Favorável. Conselheira Leila Freire. Favorável. Conselheiro Everson Pontes. Favorável. Conselheiro Wilton Paz. Favorável. Conselheira Maria Luísa. Favorável. Então, com unanimidade, estão inclusas as duas entidades no cadastro cultural. Daí a gente está organizando essas informações agora e já tem algumas, né, Fantasma, disponíveis. Eu vi na página que alguém já incluiu, então vão ficar todas lá no nosso site. Que é importante a gente lembrar que quando nós assumimos, a gente não tinha esse registro de quais entidades já estavam ou não cadastradas. Bom, E o mais impressionante é as entidades entravam em contato conosco para saber se elas tinham cadastro conosco. E daí a gente entrou em 2021 e falava, não sabemos, não tem como saber. Então agora a gente está organizando, né? Está passando, a gente enviamos um certificado, né, da aprovação aqui desse conselho, assinado pelo presidente. A pessoa tem para guardar como documento e também está no nosso site lá daí, então, para ficar registrado e organizado. Maravilha. Então, nós vamos agora para a primeira pauta da convocação, que é a lista de inadimplentes do Conselho. Passo a palavra ao Carlos Fantasma. Boa noite, conselheiro. Então, essa é a nossa primeira pauta da questão dos inadimplentes. Lembramos lá que a Gabriela Cordeiro, acabou entrando na lista por todo esse período que a gente está nesse conselho aqui conversando sobre o projeto dela. E aí, vamos fazer uma verificação e referente ao quarto Promific, esses 3 projetos que eu coloquei ali, eles não entregaram a prestação de contas, o relatório de execução de projeto no prazo correto, que era 23 de fevereiro de 2025. Como o Promific funciona, recebe-se um certificado de captação de recursos e execução do projeto, daquela data se tem 24 meses para captar e executar o projeto. E, como vocês sabem, não se pode ter prorrogação desse prazo. O único momento que tivemos prorrogação desse prazo foi durante a pandemia, que o conselho da gestão anterior, né, do tempo da pandemia, acabou dando essa dilação de prazo por 1 ano a mais. Nesse caso, não temos como dar essas dilações de prazo, e eles, então, acabam que eles não entregaram nada, o Fernando fez um documento, mandou por e-mail para eles, o único que apareceu, retornou o e-mail e compareceu à secretaria foi o Edson, do Projeto Culturação, e os outros até agora também ainda não se manifestaram. Então, a gente tem essa situação para resolver, e, baseado no que diz o edital, não vemos outra alternativa a não ser incluídos nessa lista de inadimplentes com a Secretaria de Cultura. Alguém tem alguma coisa para falar, perguntar, que eu puder responder, não puder, manda no grupo depois. Não há dúvidas, né? O edital é muito claro, né? Que nem a gente conversou hoje né, como está no edital. Não tem, a gente vai ter que, então, incluí-los na lista de inadimplentes, esperar ver se vem retorno da parte deles para orientar como parcelar a dívida, como vai fazer para colocar, porque coloca lá que não temos o que fazer. Será que é necessário uma votação sobre isso? Alguém discorda dessa... Acho melhor assim, né? Alguém discorda? Então, Wilton, até hoje eu estava falando com o Edson, né, e eu me lembrei do CTG, eu comecei a falar, daí eu falei, não, mas o nosso edital é diferente, a gente precisa, e isso é importante agora. Se existe uma lei municipal que fala que não precisa ter, por que a gente não altera o nosso edital? Será que não precisa? Uma dica, eu acho que a gente tem que pensar para frente, né, quem for ficar, eu vi que a lei, ela fala das unidades do município, né, eu acho que é o FIR, não sei. Por isso que não tem o juro. Isso.
Então, se ela é ajustada conforme o valor que é ajustado, acho que anualmente, se a gente faz dentro dos editais do Promific essa unidade de valor, sendo, você não precisa colocar juros, daí, entende? Então, e aquela lei lá, não sei se eu cheguei a mandar a lei toda lá, mas a lei das emendas impositivas diz que não tem juros, não tem correção monetária, aquela discussão que a gente teve no grupo, e só que aquilo também é para CNPJ para fins lucrativos, né? Então, também não sei qual seria a legalidade dessas questões aí, assim, a gente pode estar estudando para alterar o nosso edital, eu não vejo problema nenhum, assim, como a gente pegou o modelo do edital e a gente vem trabalhando nele ao longo desses anos, algumas coisas a gente foi alterando, e assim, a gente tem a prerrogativa de poder alterar o edital com toda certeza. Mas, enfim, eles estão ainda nesse edital antigo, e a gente precisa, então, né, dar a solução, e também mostrando que nós fazemos esse trabalho. As prestações de contas que nós mandamos lá, vocês percebem que a gente pega cada centavo que foi feito errado, alguma coisa assim, mostrando a seriedade do trabalho que a gente realiza com o conselho. Então, isso também demonstra a segurança que os artistas sabendo, assim, existe um trabalho sério sendo feito pelo conselho para estar aplicando as funções necessárias em todos os aspectos, né? Pode falar, Wilton. Eu até só para registrar em ata, foi uma discussão que eu coloquei ali como sugestões no grupo, só para que o pessoal não ache que eu estou sendo chato no sentido, mas seria mais no sentido de tornar claro, que eu gostaria só de falar aqui para registrar mesmo, seria interessante aquela prestação de contas que é feita a análise aí de vocês, que vocês já entregam pronto para a gente ali com todos, né, se vocês sugerem se aprovado ou não o relatório final do projeto, que seja colocado ali como se fosse num título, né, tipo, o valor pleiteado, qual o nível que ele colocou, qual o valor que ele conseguiu captar, né, tipo, a parte financeira, tudo isso ali da prestação de contas, colocar naquele relatório final, porque aquilo ali é como se fosse o fechamento do projeto, entende? Para a gente chegando com todos os dados, ou para quem for ficar, né, futuramente no conselho, eu acho que fica muito mais transparente. Tá picoteando, vai só para mim. Dando o áudio do Wilton? Para mim tá normal. Para mim também tá normal, fantasma. Então desculpa. Não, mas seria só isso mesmo, só essa sugestão. Tá? Ok. Eu não vou lembrar agora, Wilton, do como, porque a gente tem seguido um modelo. Todas essas informações, elas vêm na prestação de contas, né? Tudo está lá. A gente realmente faz exatamente isso. Compila tudo, né, analisa tudo e já presta para vocês assim, até meio que dando a solução, obviamente, porque os conselheiros vocês não teriam tempo de fazer as prestações de conta. Então é isso que a gente acaba utilizando. Eu vou comentar com o Fernando, acho que o Fernando viu alguma coisa lá, a gente responde pelo grupo lá, o por que está sendo desse formato, não é desse formato ainda. Mas fantasma, eu acho que é um sentido bem simples, entende? Coloca numa linha ali, tipo, valor pleiteado tanto, valor captado tanto, assim, bem sucinto, não precisa ser em questão, entendeu? É mais para ficar claro, porque daí a gente não tem acesso à prestação de contas, né, que vem para deles, a gente tem acesso a esse relatório final que vocês apresentam. Tem. É que eu não lembro se essa prestação de contas tem algum detalhe ali, outro que depois a gente conversa, eu vou pesquisar lá para ver do porquê que ela sai naquele formato lá, se já é alguma coisa que está no anexo digital, que sairia daquele formato, ele vai para depois para aprovação, eu não vou lembrar agora, mas eu vejo isso com toda certeza. Então, só para né, fechar aqui, então temos esses 3 proponentes também incluídos na nossa lista de inadimplentes com o Conselho, com a Secretaria Municipal de Políticas Culturais, que é o Círculo de Leituras de Mulheres para Mulheres, da Fernanda Bugart, projeto 47030, do quarto Promific, Entorpecido, do Leonardo Matheus de Almeida Lopes, projeto 47031, e o projeto Programa Culturação, do Edson Luiz da Silva, 47011. Então, eles estão entrando para a nossa lista de inadimplentes também, por descumprimento de prazos do Promific, do quarto Promific. Ninguém discorda, né? Ninguém é contra, então temos eles como aprovados. A outra situação que eu trago para vocês referente ao Promific, é um caso também que vocês vão lembrar, do projeto Destear, do proponente Charles. Nós reprovamos a prestação de conta dele,
porque estava faltando divergência em transferência, estava faltando informações da conta bancária. Assim que nós reprovamos a prestação de conta deles, nós fizemos também o que a Secretaria faz, que é comunicá-los e avisá-los que eles precisariam devolver, que ele precisaria devolver todo o recurso, né, já que a sua prestação de contas foi reprovada. Ele compareceu na Secretaria diversas vezes para conversar com o Fernando, e aí, nessas conversas com o Fernando foi orientando e ele conseguiu os documentos que faltavam. Por exemplo, faltava uma folha inteira do extrato bancário dele. E aí, quando vem essa folha inteira de extrato bancário, acaba se montando quebra-cabeça, mostrando aonde saiu cada recurso e o que foi feito com cada recurso. No entanto, daí, todo o recurso que fica faltando ali a ser devolvido soma um montante de R$76. Sendo assim, a gente vai precisar, provavelmente, reavaliar a prestação de contas dele, porque, né, pelo menos estou trazendo aqui para vocês, porque a gente vai ter que voltar atrás de uma decisão que a gente tomou, porque ele conseguiu comprovar que não, que foi falha dele, ele nos induziu ao erro, porque ele não apresentou a documentação completa, mas a gente vai precisar trazer aqui, então, nós temos um documento feito ali, um dossiê feito pelo Fernando lá com mais de 80 páginas, que mostra todo o texto que ele traz também para comprovar que ele não tire nada de equivocado no projeto, e a gente vai precisar fazer essa votação futuramente do projeto do DCA de Shire. Eu trago mais uma informação aqui, depois eu coloco lá no grupo. Os laudos que nós estamos enviando no grupo, às vezes a gente está deixando de fazer votação lá. Tem laudos que estão parados lá desde o dia 4. E a gente precisa, assim, uma média nós somos em 15, 16. Nós precisamos de pelo menos 9 votos em cada enquete que a gente monta lá, e tem alguns que estão parados antes, se vocês puderem, quem tiver aí o WhatsApp, puder votar lá, por gentileza, ou se não vota porque está com alguma dúvida, alguma questão, coloca no grupo lá, que a equipe está lá também, o Fernando está lá para poder estar orientando e estar falando por alguma dúvida que estiver referente a laudos. Quero ver. Eu acho que da minha pauta, Beto, era isso. Tá, perfeito, Fantasma. Oi, vocês me escutam? Tá. Então, agora a gente tem só que falar sobre o nosso regimento da conferência. Fantasma, eu não me recordo se ele chegou a ser mandado no grupo. Foi mandado, sim. Sobre o regimento da conferência, então, ele está enviado lá. O que eu acho que a gente precisa só amarrar, você já tinha solicitado, né, comentando que aquele regimento do ano passado ele saiu bacana, porque a gente precisava. O que acho que é necessário é só definir a questão da eleição, porque precisa contar no regimento de como será feita essa eleição. Eu não vou lembrar ali. E a gente está pesquisando algumas coisas que eu até coloquei no grupo do conselho lá, de tentar fazer uma forma de votação online que não apareça o nome das pessoas que votaram. A Thaís, assim que a gente saiu também, tem ver aquele link, a gente começou a pesquisar uma outra forma, descobriu uma outra forma que talvez funcione também, que naquela primeira forma, pelo Google Forms, não se tem como restringir. Se alguém espalhar o link, todo mundo pode votar. E agora a gente achou um outro sistema lá, um outro site, que a gente consegue restringir quem que pode votar e quem que não pode votar. Então, daí a gente vai ter que decidir se fazemos por cédula ou se vamos fazer por forma, de alguma maneira, online. Teve uma sugestão de tentar entrar em contato com o Tribunal Eleitoral. Entramos em contato, o Silvio entrou em contato com o Tribunal Eleitoral e eles precisam de um ofício com 60 dias de antecedente. Então, para esse ano não daria, mas, de repente, para os próximos anos, a gente consiga fazer esse ofício para usar a urna eletrônica mesmo daí. Eles vêm, eles fazem, instalam a urna eletrônica, fica bem, bem legal ali o processo. Certo. Então, vamos lá, vamos debater isso. Qual é a sugestão do Conselho para a forma de ser feita a eleição?
Só uma pergunta, acho que a Leila está aí representando o IPG, não poderia ver até se, porque o IPG no NTI tem um processo interno de eleição, tanto para reitor quanto para os cargos, tipo, para representante técnico, representante docente nos conselhos, é um computador, são 2 computadores, um aqui no centro, um lá no campus, eles têm a teclado para votar, a urna, e aparece ali a foto ali, é feita uma votação e é feita a apuração também depois que encerra o período, de repente de entrar em contato e fazer uma parceria, porque, né, geralmente são parceiros em tudo. Se não teria, já que o TCE ela precisa de 2 meses, né, de repente para o IPG conseguiriam fazer um prazo, que agora, que eu sei, não tem eleição nenhuma no IPG que vai usar o processo, entende? Então fica parado. Só uma sugestão. Eu não sei, deixa eu já fazer um complemento, eu não sei aonde fica isso exatamente, mas eu descubro, porque eu nunca precisei lidar com o processo de fazer a eleição, eu só volto. No né? NTI. Então, NTI com o Vladimir. Ótimo, com o Vladimir. Daí eu já converso com ele para saber desse encaminhamento, né, de possibilidade de usar. Porque sim, o EPG tem, né, e a gente usa, anualmente tem alguma eleição que a gente tem que votar, né, seja representante de CA, de CEP, de alguma coisa assim, a gente sempre tem eleições, da CIPA, então eu posso verificar sim. Então, vamos ver. O outro sistema que a Thaís pesquisou lá é o Balotilo. Então, é gratuito, só que eu ainda não entendi bem como que funciona. Acho que tem que cadastrar os e-mails que podem votar, se não estou enganado ali. Então, assim, seria um trabalho também, porque no primeiro dia de conferência teríamos que pegar todos os e-mails, né, contatos, mas a gente já acaba fazendo isso e cadastrar nesse sistema, de cadastrar também o nome dos candidatos para poder colocar. Se der certo com esse sistema do IPG, também a gente só precisa ver como faz para cadastrar os candidatos daí. Isso tem as opções de poder votar em 3, são 3, cada artista pode votar em 3 segmentos, né? Lembra que a gente definiu isso numa última conferência aí, que eu não vou lembrar qual, acho que foi na primeira que nós realizamos. Não vou lembrar em qual foi, mas se tiver. Breno, você levantou a mão? Cadê? Eu ia comentar uma coisa, mas acho que uma outra opção seria, por exemplo, assim, deixar esse computador, pegando essa ideia do Wilton, deixar, tipo, 1 ou 2 computadores, assim, com esse programa, com esse software do voto lá aberto, se fosse uma planilha do Google Docs ou sei lá o quê, que a pessoa vota e reseta, tipo, volta para o começo do formulário, sabe como? Aí no final, tipo, teria o número X de votos, só quem estaria presente votou e tudo mais. Mas acho que essas sugestões que vocês deram, elas são mais simples. Então, não sei se é uma boa ideia, mas a ideia de ter um computador lá, fazendo um computador, às vezes seja mais útil, mais rápido. Um laptop, às vezes. Essa do form de resetar, Brendo, eu não sei como que eu configuraria isso, porque pelo que eu entendo assim, a gente manda o link, né? Cria-se o link, envia, e a pessoa ela tem que estar cadastrada num e-mail, né? Por mais que naquele sistema que eu enviei lá para vocês que a Thaís fez, ele não aparece quem votou em quem, ele fica sigiloso, tem a opção de marcar para sigiloso. Agora, isso de ficar numa mesma máquina votando, não sei se daria para fazer, se ele computaria corretamente. O Docs, ele, no formulário, né, do Google Forms, ele tem a opção que você pode habilitar ou não de coletar o e-mail. Aí você, o Gmail, você pode, por exemplo, criar uma outra opção de identificação da pessoa. O problema é que quando você coleta o e-mail, você automaticamente já valida aquela conta, né? E a gente poderia criar tipo, uma outra forma que precisaria daí ser validada, entendeu? Mas o bom é que no final gera uma planilha, então é mais rápido. Enfim, a gente tem que fazer essa brainstorm ainda, mas eu acho que essa ideia da UEPG ajudar vai ser mais fácil mesmo. Tá. E, Leila, então você consegue ver isso para nós amanhã, ou depois da manhã, por favor? Para ver o tempo que leva? Na quarta-feira eu consigo, amanhã vou estar em Curitiba, mas na quarta eu consigo. Tá. Por favor, então, vê isso para nós, para a gente poder definir. Que, assim, depois também eu mando para vocês lá esse do Balotilo também, para a gente ter também uma outra opção. Também eu achei bem interessante, só a única coisa que eu acho que nesse sistema de ter que cadastrar os e-mails lá antes, senão a gente vai ter que partir para a CADUA mesmo. E daí a gente precisa fazer a convocação agora da conferência, para dentro do regimento ter o número da convocação que a prefeita faz,
para podermos publicar também o regimento interno, já contendo todas essas informações. Beto, acho que da minha parte também da eleição já era isso. Agora tem que ver algum detalhe mais do regimento interno. Não sei se alguém... Então, Então, a gente, para ter questão da eleição, a gente depende da resposta da Leila. E sobre o Wilton, voto impresso, eu está no Google, vemos. E sobre o regimento, então, que eu queria saber se todos acompanharam o regimento anterior, viram que foi reenviado, se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma sugestão de alteração. A única coisa, Beto, que eu lembro que você falou na reunião passada, e eu não tive tempo de ver também, é aquilo que a gente comentou de não precisar ter que ler o regimento para ser aprovado pela plenária. E acaba sendo um rito, né, e acaba sendo maçante também, a gente chegar lá e ter que ler. Mas eu não lembro se isso era uma coisa... No regimento isso consta, mas eu acho que é uma decisão do Conselho, nós podemos retirar. Na lei não é obrigatória a leitura. Tá. Pela lei não é obrigatório. A gente pode disponibilizar, como nós temos feito, um QR Code lá na hora, deixa o regimento aberto. O que a plenária faz é votar se está de acordo com o regimento. Eu acho que assim que a gente publique ele em Diário Oficial, a gente já começa a divulgar nos grupos que nós temos aí, os conselheiros, divulgar nos grupos de seus segmentos, de que você falou também disponibilizar em QR Code lá na hora, mas assim, a gente consegue fazer chegar com toda certeza para maior número de pessoas, para eles estarem sabendo como vai ser o regimento interno. Acho que vai dar para fazer sim. Certo, Wilton? Eu tinha uma dúvida que eu coloquei na reunião passada, que era sobre a própria legislação, vocês ficaram de verificar. Aquela questão de... ali é bem explícito que você pode ser reeleito, eleito uma vez e reeleito, né, por um segundo mandato, fechando 4 anos no coisa. Só que ele não fala em nenhuma legislação sobre você se candidatar em outra cadeira. Seria outro segmento, outro elemento. Ficaram de verificar a legislação federal, alguma coisa que criava uma normativa em cima disso. Eu procurei, efetivamente não encontrei. Então, assim, eu gostaria de esclarecimento a respeito disso, justamente para a gente deixar as coisas bem claras. Eu acho que, inclusive, até incluir no regimento da própria conferência, isso caso não tenha, entende? Tá. Veja, Brendo. Eu vou aproveitar o que vocês vão pensar aí e eu vou fazer uma colocação. No contexto da APAC, né, a gente tem que geralmente levar um ofício, e aí às vezes ficou confuso, assim, dependendo do ano. Tive um problema com isso no Conselho das Cidades, que foi horrível, assim. Ou, por exemplo, o Conselho das Cidades, você tinha que estar presente nos 2 dias e levar o ofício, né? Mesmo que não tivesse votação nem nada, ou você levava o ofício e ainda tinha que ser votado se o plenário aceitava o teu ofício. Eu acho que para evitar esse tipo de coisa seria interessante ter no regimento que as entidades devem participar dos 2 dias, as entidades, né, tipo alguém representando as entidades, e a entrega desse ofício com o nome da pessoa deve ser feita até o final do último dia da conferência. Eu não sei se isso está ali, eu procurei e não encontrei, né? Mas é só assim que tipo, deva ser entregue para a mesa durante a conferência, né? Que isso esteja explicitado ali, enfim, entendeu? Não sei se faz sentido para vocês. Porque eu não vou estar na conferência, gente, eu vou estar em Salvador fazendo concurso, então não estarei lá para defender a APAC. Tá bom, Wilton? Não vai querer tirar a APAC do conselho. Não, mas a APAC é uma cadeira que está prevista na lei, né? Ela não é uma cadeira eletiva na conferência. Uhum. Mas tipo assim, mas mesmo assim tem que ser na conferência que entrega o ofício, né? Não necessariamente, Breno. Nos últimos, sei lá, nas últimas 4 conferências, não teve entidade que não entregou no dia. E como é previsto na lei, o ideal seria que acontecesse exatamente assim. Não, mas eu vou te explicar por quê. Porque na conferência das cidades eu fiquei doente no dia e ninguém da APAC foi. Porque eu não sabia que tinha que ir, né? A gente mandou o ofício e boa. E aí eles não deixam a gente fazer parte do conselho até a próxima conferência.
Então tem que esperar, assim, tipo, a gente foi eleito, tá na lei, tá tudo mais lá, mas deu uma gorchinskizada neles, assim, e aí eles só aceitam que a nossa participação aconteça a partir da próxima conferência, se a gente estiver presente. Aí ficamos agora super atentos a isso, assim, eu fiquei com dor de garganta no dia, não fui e perdi a vaga no Conselho das Cidades. Entendi. Mas isso não vai acontecer no de política cultural, pelo que defenderemos. Fantasma. Oi. Assim, só para a gente falar aqui, eu acho que esse também seria o momento para, de repente, convidar mais instituições. Na conferência que teve eleição passada, eleitou uma cadeira LGBTQIA+, e acabou que aquela cadeira não foi ocupada e a gente acabou chamando o conselho para compor. Eu acho que temos também que já outros conselhos que compõem esse nosso conselho aqui, que seria interessante, de repente, fazer esse convite e trazer mais pessoas de outros conselhos para estar conosco aqui. Eu concordo, só que eu tenho entendimento que para que uma entidade venha fazer parte desse conselho, tem que ser feita uma alteração da lei, porque não é uma cadeira eletiva daí, é uma cadeira de indicação. Né? Nós precisamos incluir na lei do conselho que vai ter tantas cadeiras quantas forem definidas durante a conferência, mais as cadeiras, por exemplo, da APAC, da UEPG, das entidades. Aí eu acho que tem que ser por via legal. Isso foi uma orientação que a PL nos deu. Mas daí o processo seria o inverso, então a gente convida, eles aceitam, a gente altera a lei? Como é que a gente poderia fazer? Eu acho que para essa conferência não daria tempo. Eu acho que nós teríamos que ter a lei já aprovada para daí ter as entidades. Certo. O que seria diferente, por exemplo, uma cadeira LGBTQIA+, não sei, eu nunca sei se eu falo todas as letras ou se eu pulo alguma. Não autorizado a falar LGBT, Alberto. Lendo, na minha geração, na do Wilton, era GLS. Era tão fácil, era GLS. Agora ficou mais complicado. Cadeira da diversidade. Eu falo assim, é GLBESTUVX. Então, uma cadeira da comunidade LGBTQ aí é livre para quem estiver lá presente, não está representando uma entidade, né? Tá representando a classe. Agora, uma cadeira do conselho, eu entendo que nós teremos que incluir na lei desse conselho que vai ter cadeiras de entidades. Nós podemos. Mas para a conferência, sem dúvida, a Ana Gambassi, com certeza, concorda comigo, não vai na Câmara ser aprovada até maio, né, Ana? Não dá tempo. Até maio, difícil de aprovar. A não ser que, assim, sabe, faça aqueles regimes de urgência, muito corrido, uma negociação boa entre a Prefeitura e a Câmara, mas eu acho muito difícil. Porque você precisa de pareceres das comissões. Então não dá prazo. Até maio, você imagina, falta 15 dias? Com certeza. Mas, aí aproveitando o gancho aí, antes de responder ao Wilton, sobre a questão de recondução, Wilton, eu queria saber se vocês já pensaram, se as entidades de vocês ou se os segmentos de vocês já têm pessoas para vocês indicarem, para vocês nos ajudarem a puxar para dar continuidade, que não podem ser reconduzidos. Só não dizer que quero que registrem a ata. Por mim, permanecia esse conselho para sempre, como ele está hoje. Infelizmente, vai ser uma despedida mesmo. Mas, se vocês já estão pensando, se já tem pessoas que podem continuar na função de vocês. Olha, eu dei uma alertada para o pessoal, uma consultada assim, e ninguém se manifestou. Essa é a minha preocupação, sabe? Minha maior preocupação é o povo quer chegar na hora que tem que assumir um compromisso, fica tudo foge da raia, né? Porque sabe que é um compromisso sério para as coisas. Eu vou dar mais uma conversada no grupo agora, jogando lá. Eu conversei com algumas pessoas por fora, mas vou jogar no geral para ver se alguém tem interesse, sabe? Para representar. Mas vamos ver o que vai dar. A Pamela, a Júlia, a Ana, que tem cadeiras que fazia muitos anos que estavam vazias, né? Deem uma pensada, vejam quem vocês conseguem convencer a se candidatar, por favor. Pode Grande deixar bem. dificuldade. Desculpa, Pamela, pode falar. Não, capaz, pode falar. Não, é que eu só ia comentar que realmente eu estou correndo atrás, até conversei com algumas pessoas ali da área, né? Mas se vocês tiverem
sugestão, qualquer coisa assim, podem passar meu contato também, que eu estou à disposição, tá? Tá, perfeito. Ana. Mesma coisa, né? A gente não tem muita gente disponível para o teatro e para outros segmentos. Um grande impeditivo é a questão de não poder participar dos editais municipais, né? Porque o pessoal depende muito dos editais dos projetos e tal, e aí, estando no conselho, fica impedido do Promific, do Fundo Municipal. Então, eu não. A gente está sondando, até agora ninguém se manifestou. Mas assim, agora, ó, com o marco regulatório da cultura, ele orienta que só não pode participar quem participa da elaboração dos editais. Não tem mais aquilo, né? Até eu estou lendo aqui na lei ali que fala, não pode participar dos editais lançados pelo conselho. Obviamente, se o conselho monta todo o edital, discute o edital aqui, não se pode participar desses editais. Mas, como tem teve a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, outros editais que a Secretaria faz, não tem mais impeditivo nenhum, então, seguindo o marco regulatório da cultura. Isso é uma informação que a gente pode começar a levar para eles, então, que daí ninguém vai ficar de fora. Aí muda bastante, eu acho, que o panorama. Sim. Aí os grupos já que não vai ser impedido dos editais municipais, aí eu acho que vai ficar mais fácil. A gente vai levar essa informação para eles lá também no dia da conferência lá, porque foi uma discussão vez passada, mas e agora tem isso. Tem que ficar bem entendido, não pode participar em momento nenhum dos editais aí. Para nós, assim, a gente fica, claro, o edital do fundo é interessante que o conselho todo pense no edital do fundo, né? Então, daí nesse não dá para participar. Mas os outros daí, que é a PNAP, que tem a empresa que operacionaliza os recursos junto com a gente lá, tranquilo, daí dá para participar sim. Outra coisa, acho que até vendo aqui, Wilton, eu abri a 10.718, que é a lei que institui, né, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Políticas Culturais, e eu acho difícil que consiga ser reconduzido para outra cadeira, porque a lei é bem explícita, só pode ser reconduzido de forma consecutiva uma vez, sem direito de participar dos editais lançados pelo Conselho, ou apresentar projetos para o Fundo Municipal. Então, não fala em cadeira, fala em recondução de forma consecutiva. Era meu entendimento também, Ana, que era referente ao CPF, mas eu acho assim, Wilton, quer comprar a briga lá, por mim, tudo bem. Acho que... Na realidade, eu passei essa lei, Ana, para o professor Alexandre aqui da UEPG, e uma das coisas que ele me respondeu foi que em nenhum conselho no Brasil existe uma definição clara, é muito genérico, porque fala não pode ser reconduzido, só que a palavra recondução diz conduzir no mesmo cargo, foi isso que ele explicou. Se eu estou me candidatando, ele falou assim, a mesma coisa que você se candidata a vereador pelo PSOL e se candidata a vereador pelo PDT, entende? Se você vai ser candidato ao mesmo cargo de vereador, só que você está em outro partido. Então, vai depender dos votos daquela legenda, daquele partido que você vai ser eleito. É outra coisa. Então, assim, no entendimento dele, né? Mas eu falei assim, bom, eu mandei a legislação, inclusive... ele falou que o entendimento em outros campos da eleição também é esse, entende? Que é muito diferente quando você vai se candidatar a um cargo para prefeito, então a recondução é no mesmo cargo, para deputado, é no mesmo cargo, né? E deputado não tem esse impedimento, a pessoa pode se eleger sequencialmente, então esse foi o exemplo que ele me deu, a pessoa pode ser vereador 20 vezes, se ele for sendo eleito, né, não existe um impedimento. Então, assim, é essa que gera dúvida, porque não existe uma definição clara de mesma cadeira ou outra cadeira, entende? Mas acho que sai candidato. Vamos ver lá na hora. Acho que a decisão do povo é... Né? Não sei. Conferência soberana. Conferência soberana, exatamente. Inclusive, foi essa uma das sugestões para ele. Ele falou, antes de entrarem na eleição, seria colocar como plenária isso na conferência, se seria possível ou não, e se a conferência definir que pode se candidatar em outras cadeiras, daí sim a pessoa se candidata ou não, entendeu?
Uhum. Podemos fazer essa votação lá na hora, não vejo problema. Não vejo problema. Beto, uma outra dúvida, falando nos segmentos, o pessoal tem me perguntado bastante sobre os editais dos demais corpos estáveis, que saiu da orquestra, né? E aí nós estamos agora com os demais. Você sabe me contar como é que está o andamento disso, para eu poder repassar isso para o pessoal? Ana, está em andamento. Fantasma. Gente, só deixa eu fazer um parênteses. Vocês estão vendo que o fantasma está com a língua completamente presa? Vocês estão percebendo isso ou não? Tá ruim o microfone? Porque ele está com problema no microfone. Aí fica tudo preso. Tá tudo... Sério? Uhum. É só para avisar que está tudo bem com ele. É só... Para mim, a voz dele aparece só para mafinha. Então. É o fone de ouvido que deu problema. E não é da Shopee. Só é velho. Eu achei que uma abelha tinha mordido a língua, fantasma. Fale Alice no País das Maravilhas aí. Alice no País das Maravilhas. Fale aí dos corpos estáveis. Vai ficar registrado para a eternidade isso aqui. Vai. Tá louco. Mas então, Ana, os editais estão todos caminhando, né? Já passaram pela Cefaz. O da companhia de dança eu encaminhei hoje para a PGM-PLC. Os outros ainda estão na Cefaz. Assim que eles voltem para mim, eu encaminho para a PGM-PLC para ter o parecer jurídico do edital, para que a gente possa abrir e fazer o lançamento do edital. A gente está com algumas dificuldades também, não sei se vocês acompanharam, da orquestra, era para estar acontecendo hoje as audições, mas a gente está com dificuldade na contratação da banca avaliadora, porque a 14166, ela pede comprovação de nota fiscal do valor solicitado. E a gente não está conseguindo ter pessoas que tenham essa nota fiscal de banca avaliadora para poder estar fazendo a contratação pela 14133. Pelo marco regulatório da cultura, eu tentei fazer a contratação. Por enquanto, a nossa procuradoria entende que o marco ele é para contratação direta, sem passar pela 14133, para atividade de fim, e não para, mesmo que tenha lá no item dizendo que a lei permite a contratação de banca técnica, operacionalização, a nossa procuradoria ainda não conseguiu entender dessa forma. Já enviei o parecer que eu recebi da procuradoria para o MINC, para eles poderem dar um retorno também, que diz que já tem alguns pareceres explicando por que pode ser contratado tudo pela 14903, que é o marco regulatório da cultura. Então, a gente está com esse impasse na orquestra e os outros ainda não chegamos nesse nível ainda. Logo saem todos os editais por aí. Beleza, valeu, obrigadão. Nada. E a angústia desse pessoal é a nossa também, viu, Ana? A gente também está ansioso, trabalhando para que saia o quanto antes. Nós vamos começar a mexer agora nos editais dos corpos estáveis da Big Band, da Fanfarra e da Residência Artística em Artes Visuais, Wilton. Que vai ser o corpo estável, salvo engano, a gente estava definindo em 8 vagas, 8 bolsistas para desenvolverem atividades nas artes visuais. Aí a gente está cogitando dividir dentro desse grupo aí alguém, sei lá, 2 vagas para audiovisual, 2 vagas para arte urbana, 2 vagas para pintura e desenho e 2 vagas para fotografia. Ainda nada definido, porque quando a gente tiver com o esboço, a gente senta e conversa. Isso seria só para o ano que vem, né? Mas começar já, porque como é lei, demora bastante. Pessoal, para a gente encerrar a reunião, eu só queria comentar com vocês que está acontecendo o Dia de Cultura, já comentei na última reunião, as unidades estão abrindo agora até às 21 horas, todos os dias, e aos sábados das 9 da manhã às 18 horas. Museu, Ponto Azul, Centro de Criatividade, Cine Ópera, Centro de Cultura. O que mais, Fantasma? Esse horário estendido, acho que são essas. Acho que são essas. Conservatório também. E a biblioteca abre à noite também, todas as noites. Aí, nós estamos realizando aquele programa Dia de Cultura que eu comentei com vocês.
que agora virou Noites de Cultura. Então, tem vários grupos que estão sendo convidados a visitar uma visita guiada em todas as unidades culturais, como a gente fez no dia da posse desse conselho aqui. Eu queria marcar com o conselho para no dia 1º de maio é feriado, para o dia 5 de maio, que é quando vai acontecer, desculpa, dia 6 de maio, depois da nossa próxima reunião, um dia de cultura com convidados de vocês. Gostaria que vocês escolhessem, elegessem uma pessoa que vocês acham que seria legal, que valeria a pena fazer essa visita guiada. Então, são convidados do conselho. O conselho não vai poder ir junto, que não comporta dentro da nossa van. Mas que vocês escolham das entidades e dos grupos que vocês fazem parte. Essa visita começaria às 18 horas, terça-feira, dia 6 de maio, uma visita guiada pelas unidades culturais. Vocês têm aí, vamos jogar 2 semanas para nos confirmar quem vocês gostariam de convidar. É uma atividade imersiva que a gente passa pelas exposições que estão rolando, assiste um ensaio de alguma coisa. Que dia que Beto, mesmo? No dia terça-feira, desculpe. Terça-feira, dia 6 de maio, 18 horas. Saindo da onde? Sai do Museu Municipal e encerra cerca de 21h30. Uma oportunidade bacana de conhecer os bastidores das unidades, mais um passeio técnico dentro do ópera. Então, cada cadeira está aí com o direito de convidar uma pessoa e, havendo sobra de vaga, passa para vocês. O Wilton está com o microfone aberto. Leila, pode confirmar para a gente até dia 30 de abril. Tá? Não é obrigatório, obviamente é um convite mesmo que a gente está fazendo. Maria Luísa, pois não. Beto, então eu queria registrar, em função disso, que esse ano o Salão de Turismo será o salão com o tema Turismo e Cultura. E Sim. Nós temos uma comissão organizadora, porque é a partir da Detour. E eu já comentei com eles a importância disso, dessa imersão, já citei essa expansão dos horários. Então, eu gostaria, talvez, de você fazer um documento, um convite, e também já aguardar a vaga, né? Tem o Álvaro, que é do Buraco do Padre, nós temos a Nádia, que é do Sebrae, nós temos várias pessoas envolvidas, né, com a organização que vai ser no shopping em agosto, logo após o PG Memória, mas eu acho que era importantíssimo eles terem a compreensão desses espaços culturais, das unidades culturais, o quanto antes. Né? Então, se puder, eu gostaria que daí eu já levo esse convite para eles e facilito um pouco a valorização desse tema. Joia. Combinado, Malu. Estamos às ordens e animados com esse tema aí do salão. Pessoal, nada mais a ver. Posso, então, aproveitar, Beto? Claro. Nós fizemos uma oitiva Cultura Mercado sobre a FINAB, as verbas remanescentes. Wilton, seu microfone de novo. E aí, dentro da FINAB existe o edital de pontos de cultura. Nós fizemos o edital no passado para 24 vagas e tivemos 17 inscritos. Sendo assim, nós tentamos, com a verba remanescente que nós temos, nós vamos lançar o edital de pontos de cultura para acender o carnaval. Então, a gente vai fazer o edital, foi aprovado lá pelo pessoal que estava na reunião. Então, as 4 escolas e a Liga, eles vão participar desse edital para se tornar pontos de cultura, recebendo um recurso lá de 25 mil. O restante da verba remanescente lá, a gente vai fazer um edital de clipe,
São 4 vagas para videoclipes de R$30 mil, que também é uma demanda, ó, que quando a gente lançou na Paulo Gustavo, não participaram tanto porque tinham outros editais para participar e o edital de videoclipe não ficou tão atrativo. Então a gente acabou conversando com o pessoal do audiovisual, com os músicos, e esse edital de R$30 mil para 4 vagas de videoclipe também vai ser lançado. E outra parte do recurso, que também está na lei, acho que é o total de 246 mil da PNAD, a gente vai estar colocando para a reforma do Ópera. Então, só para deixar registrado aqui também como está sendo utilizado os recursos remanescentes da Política Nacional de Blanc. E falando de carnaval ainda, vamos colocar as escolas de samba. Uma escola de samba para fazer a abertura do GEI, e vai estar na nossa abertura da Conferência Municipal de Cultura também. Para tentar falar de carnaval o ano inteiro lá, já que o carnaval foi muito massa, foi muito bom. A gente vai estar com carnaval o ano inteiro. Era isso. Eu só perguntei ali, que me perguntaram sobre qual a demora do espaço do Ópera para uso. Perguntaram para mim da estação quando que vão começar efetivamente a reforma dela, porque disse que está virando ponto de crack e já dava para ver, né? E a Maria Fumaça que disse que está pior do que estava. Isso me trouxeram lá do grupo Sherlock Holmes da Cultura, me questionando, e eu só trago para vocês aqui, só para repassar para eles. Tá, vamos lá. Sobre o Ópera, em primeiro lugar, o Ópera, no ano passado, dos 365 dias, ele funcionou por 348. Nós não conseguimos fazer nenhum tipo de manutenção dele, parar suas atividades. Nesse ano, em janeiro, nós começamos a fazer reparos na cobertura e foi apontado que o drywall que tem no teto, não é um gesso, aquele drywall, ele estava condenado. Inclusive, com risco, depois do temporal que aconteceu, um temporal que aconteceu no mês de janeiro, de desabar um pedaço dele. Então, nós precisamos fechar o Ópera, contratamos, solicitamos, na verdade, parecer, laudo técnico de vários engenheiros que nos disseram que ele realmente não está em condições, depois dessa tempestade, em funcionar. Mas aí entra toda a questão burocrática do trâmite para poder contratar uma empresa para fazer aquela substituição total. Desde a reinauguração do Ópera lá em 2004 ou 2005, não sei, não foi colocado adequadamente uma estrutura para segurar o peso daquele drywall. Cederam aqueles dutos de ar-condicionado que tem 2 deles que inclusive estavam ameaçando cair. Nós já estamos com o processo de contratação emergencial, ou seja, vai ter uma inexigibilidade. Eu acredito que mais uma semana deve sair essa contratação, para daí iniciar as obras e nós podemos reabrir o teatro. O que eu determinei para a minha equipe nessa semana é que os auditórios B e C sejam reabertos, já que não tem risco nenhum, né, porque eles ficam no pavimento inferior, e a nossa previsão é que em maio seja reinaugurado o Centro de Cultura. Então, vai dar uma dessufocada. A gente entende, principalmente o pessoal da dança, que depende do palco grande, da estrutura grande, que está todo mundo muito ansioso, mas a demanda maior do teatro já era para o segundo semestre, sempre foi, né, o uso maior do auditório C, sempre foi no segundo semestre. Só que, como a gente não sabe qual é o andamento dessa obra, quanto tempo vai demorar, às vezes começa uma obra, dá algum problema, ou ganha uma empresa que não é a melhor de todas, eu optei por ser prudente e segurar essa agenda. Eu prefiro que a gente não agende nada, e assim que a gente tem a garantia de que ele vai poder voltar a funcionar com tudo, a gente reabra, a gente abra a agenda para 2025, do que a gente tenha que seguir cancelando os eventos que tiverem previstos. A própria Semana da Cultura, foi bom falar nisso, Wilton, ela vai acontecer com o lançamento do projeto Teatro da Minha Vila. Nós vamos levar uma estrutura completa de teatro, vai ser dentro de um pavilhão móvel, mas vai ser como um teatro mesmo, nos bairros. Todo mês a gente vai ter aqui o Teatro na Minha Vila, nas áreas mais remotas da cidade, que vão receber os concertos da orquestra, dos grupos municipais, se Deus quiser já vão estar funcionando a todo vapor. A gente vai ter exibição de filme, vai ter exposição de artes visuais, de obras da Cesa nessa estrutura. São previstas só para esse ano 12 edições do Teatro da Minha Vila, e é um projeto que a gente quer levar para os 4 anos de gestão. Já sobre a Estação Paraná,
a estação, vou fazer um resumo de tudo que aconteceu para chegar no ponto em que a gente está hoje. O primeiro ano da nossa gestão era a pandemia, não tinha um único documento que comprovasse que a estação pertencia ao município. Então, não tinha como colocar R$1 naquele prédio, correndo o risco da gente colocar no imóvel que daqui a pouco alguém pudesse reclamar e dizer, não, esse imóvel é nosso, lugar de recurso público. Levamos 1 ano para conseguir conquistar o documento que comprovasse a propriedade definitivamente dela. No ano seguinte, nós levamos 1 ano para contratar uma empresa que tivesse vontade de fazer o projeto de restauração. Era tomada pelo Estado, e a exigência do Estado era que fosse uma equipe multidisciplinar. Inclusive, tive brigas homéricas com a Coordenadoria do Patrimônio do Estado. Contratado levou 1 ano para a APAC entregar o projeto, que dependeu de um laudo de estrutura, depois dependeu até questão arqueológica, enfim, o Breno que está na APAC sabe do drama que foi. E aí levou 1 ano para a Coordenadoria do Patrimônio Cultural do Estado do Paraná, e eu quero que registre isso em ata, dissesse, podem fazer com recursos de vocês, se virem para conseguir esse dinheiro, porque agora, depois de 1 ano, nós estamos autorizando. Então, passou 4 anos da gestão anterior. Agora nós estamos no 4º mês do ano, tentando captar recurso, porque é uma obra que a gente tem uma estimativa de 3,5 milhões, 4 milhões, quer dizer, recurso próprio vai ser impossível da gente fazer. Eu tive em Brasília, tive com o presidente do IFAM, a prefeita foi falar com o presidente do IFAM, porque como o IFAM tem interesse nas estações históricas, né, que eles nos ajudassem, e o deputado Aliel também ajudou muito nessa discussão toda. Hoje nós estamos encaminhando para a FAO-EPG os projetos que foram contratados na ordem de 120 ou 140 mil reais, não tenho certeza, para que a FAO-EPG seja uma proponente na Lei Rouanet, para que a gente consiga esse recurso, porque o município, todo mundo sabe, não capta recurso. Né? O município não pode ser proponente. Então, se nós conseguirmos, vai ser um sonho que a gente vai conseguir realizar. E já sobre a Maria Fumaça, e outro detalhe importante, nós não conseguimos autorização de fazer nada na Estação Paraná que não seja o que está constando no projeto. Nem fazer um cercamento provisório, nem colocar um tapume, nem nada para garantir que esses usuários de droga que ficam ali cheguem ao redor do imóvel. A Maria Fumaça, em 2023, ela também era a mesma situação da estação, não tínhamos um documento que dissesse que era nossa. Nós conseguimos, junto ao DENIT, a doação definitiva dela, porque ela tinha uma concessão que havia vencido, salvo engano, em 2017, ou 15, ou 17. Aí, de tanta briga, tanta conversa, tanto correr atrás, o DENIT doou ela definitivamente para a prefeitura, e a prefeitura fez uma cessão para o SESC, por validade igual à da Estação Saudade. O SESC apresentou uma proposta, inclusive aprovada no COMPAC, de restaurar ela, retirar ela daquele local e colocar na plataforma da estação. Então, não precisaria de uma intervenção drástica, como criar um telhadinho, uma cobertura, porque ela vai ficar protegida dentro da linguagem dela. O projeto é maravilhoso, que vai ter fumaça, vai ter som, vai ter iluminação. Os escritórios que eles estavam orçando são escritórios de altíssimo gabarito para fazer essa restauração dela. Só que o processo emperrou no SESC. Era para ter sido colocado lá como presente para os 200 anos da cidade. Eu conversei 10, 15 dias atrás com a Mônica Diniz, que é superintendente do SESC Estação Saudade, e ela comentou comigo que o jurídico dele estava refazendo todo o termo de referência para poder contratar essa empresa que vai fazer. A saber, só o transporte dela em 2023 custaria mais de 80 mil reais. Teria que levantar a rede elétrica que passa ali no Parque Ambiental, ela iria num caminhão prancha e seria colocada lá. Ela não está pior, Wilton. O que aconteceu é que teve partes dela que foram desmontadas porque estavam caindo. A maior parte, claro, teve roubo, sim, antes dela ter sido cercada,
mas tem várias partes dela que são guardadas dentro da Estação Paraná, porque foram retiradas antes que fossem roubadas. Tá bom? Não sei se eu respondi, mas... Não, perfeito. Essas informações já deixam o pessoal mais tranquilo quanto eu sabia que estava sendo feitas as coisas, né? Mas é que a morosidade da burocracia, serviço público, faz demorar. Né? Infelizmente, eu digo, a gente tem um drama que dinheiro nós temos hoje na cultura, né? Nosso orçamento subiu, até o final do ano passado, a gente tinha 87% de aumento no orçamento da cultura. Esse ano nós já passaríamos, se comparado a 2020, nosso orçamento já subiu 100%. Mas o que nos impede sempre é a questão da burocracia. Brendo. Fazer um comentário, eu acompanhei o projeto de restauro da estação e frequentemente conversei com o pessoal do Sherlock Holmes Cultura, né, inclusive cheguei a publicar um texto no Sherlock Holmes Cultura lá com o Carlos, sendo contra as cercas, né, nas estações e tudo mais, mas mesmo dentro da APAC isso não é uma questão apaziguada, para vocês terem uma ideia. Mesmo dentro da APAC a gente tem pessoas que são a favor e tem pessoas que são contra, né. Mas a questão que eu ia colocar é a seguinte, né, existe um problema social em relação ao patrimônio que as pessoas atribuem à prefeitura, e que eu vejo que é um problema da prefeitura, mas não necessariamente da Secretaria de Cultura, né? Que é a questão, por exemplo, dos moradores de rua. Isso é um problema social, né? E o que eu vejo que muitas pessoas que até defendem o patrimônio e tudo mais têm vontade é uma política de higienização, assim. Claro que eu quero que o centro histórico da cidade seja o melhor preservado possível, mas não é tirando as pessoas de lá, tirando pessoas do hip hop, cercando o lugar, gentrificando o lugar, que a gente efetivamente está protegendo o patrimônio cultural. E eu vejo essa preocupação com os prédios, mas não vejo essa preocupação com as pessoas, porque eu estudo parque ambiental faz 10 anos, gente. E nesse processo todo, sempre teve essas pessoas ali, né? Eu sempre me preocupo muito com esses discursos, assim, eu já tive essa conversa muitas vezes com o pessoal do Sherlock Holmes Cultura, assim, que lindo que é Ponta Grossa, Cidade Europeia, Ferrovia e tal, mas nós temos que chamar também a Secretaria de Serviço Social, nós temos que chamar também várias outras frentes, não é só a obrigação da Secretaria de Cultura resolver todos os problemas que estão em volta, o patrimônio está no meio da cidade, né? Então, eu sempre me pergunto, Alberto, e aí faço essa provocação para você, que eu sei que não é tua obrigação dessa resposta, mas cadê a Secretaria de Assistência Social, né? Não é só colocar a guarda municipal lá, tem uma série de outras questões. Enfim, é só um debate, assim, e de todos os conselhos que eu acho que poderiam estar com a gente, o Compac é um dos que eu acho que mais poderia estar aqui, só que eu particularmente duvido que alguém do Compac queira participar de mais uma reunião, né? Então tem isso também. Mas é nesse sentido, assim, que são problemas que são de natureza social e não necessariamente de manutenção predial. Claro, tem os problemas também, né, que estão sendo apontados, que o Alberto relatou aqui, que precisamos resolver com maior celeridade. Mas também tem essas questões sociais, e eu sempre me preocupo com esse discurso do patrimônio para inglês ver. Enfim. Viu, Breno, eu posso te responder já essa pergunta, essa provocação. Cadê a Secretaria de Assistência Social? Todos os dias que você pode imaginar, eles estão fazendo a abordagem social, a abordagem humanizada. Eu já presenciei várias delas, inclusive na Estação Paraná, e eu te digo, com toda a amorosidade, com todos os argumentos técnicos, assistente social técnico, especialista em pessoas em situação de rua, mas se essas pessoas não querem o atendimento, nada pode ser feito. Inclusive, o discurso da higienização da cidade é uma coisa que preocupa muito. Estou te falando com propriedade, que sou muito amigo da Tatiana Belo, que é a presidente da Fundação de Assistência, e a gente vê essa preocupação técnica mesmo, né, de encaminhamento das pessoas, de oportunização para essas pessoas, mas desde que elas tenham consciência e aceitem. Porque, do contrário, é ser higienista e, por isso, não está sendo higienista. Não vê que as pessoas estão sendo retiradas à força da rua. Né? Maria Luísa. Eu também gostaria só de fazer consideração, porque eu acompanhei, existe um comitê especial formado, acho que desde 2023 ou 2024,
eu cheguei a participar desse comitê, de reuniões desse comitê da Fundação da Ação Social, é bastante enriquecedor esse grupo, tem associação comercial, nós tivemos debatendo muito sobre a questão das oportunidades mesmo de emprego, sabe, de socialização, ressocialização dessas pessoas. Então, é bastante difícil. Inclusive, eu trouxe um debate muito intenso da cidade de São Paulo, né, especialistas disso para esse comitê. Então, não é que não existe. E a Guarda Municipal é uma das referências, foi toda aquela... Como é que chama, Beto? A questão das câmaras, né, de melhorar a questão da vistoria mesmo, dos espaços públicos, muralha digital. Né? Então, melhorou a muralha digital, existe todo o acompanhamento, tem várias coisas acontecendo, e não é que a gente quer defender, mas a gente quer ser justo de que é um tema muito difícil de ser enfrentado, mas a sociedade precisa contribuir. Tá. Isso aí, Mauro. Breno, de novo. Não, só comentar assim, eu em nenhum momento falei que não está sendo feito nada, só estou dizendo que não é responsabilidade da secretaria resolver todas as questões sociais, né? Inclusive, que bom que você trouxe essa preocupação. Eu, particularmente, não tenho essa vivência com o pessoal da Secretaria de Serviço Social, mas sei que estão atuando, né? Então, é um esforço que tem que ser conjunto, só que não é o patrimônio que vai resolver essa questão, né? A gente tem que ver, assim, que o pessoal fala desses moradores de rua como se eles tivessem depredado historicamente a estação, né? A presença deles lá é resultado de um processo de exclusão social e da própria abandono, que vem de outras gestões, que vem de uma série de outras coisas. Não é eles que foram lá e envelheceram, né, o prédio. Enfim, nesse sentido. Assunto difícil, né? Bem difícil. Eu só gostaria de finalizar ali, eu trouxe até isso em pauta, eu acabei indo com os alunos jornalistas para fazer fotojornalismo sobre problemas urbanos, e a gente circulou o centro da cidade, e um dos problemas apontados foi os moradores de rua, outro foram os pombos nas praças, outro foi, né, o patrimônio público mesmo deteriorando, eles fotografaram a estação. Mas eu acredito, assim, que tudo isso traz à tona elementos culturais da cidade, né? Eu concordo com o Breno, a gente está falando ali de moradia hostil, né, dentro do patrimônio. Eu acho que ninguém gostaria de ver pessoas na situação que a gente vê, fotografa, mas, ao mesmo tempo, é um registro, né, de que, culturalmente falando, a sociedade está doente, precisa cuidar desses... E cabe à cultura, né, registrar, enquanto cabe à Secretaria de Ação Social fazer o seu trabalho. Mas, dentro do espaço cultural, eu só gosto de registrar que a gente está muito melhor que muitas cidades, né, em termos de quando você vai fotografar e registrar o que a gente tem de bom, é muito maior do que o que a gente tem apresentando de ruim, comparado a outros locais. Eu queria registrar bem rapidinho, Beto. Nós tivemos um cliente ali da UTFPR, um engenheiro, e ele mora em Barueri, São Paulo, e é lá no Alphaville. E ele veio fazer a graduação dele após 2 anos de ter visitado a cidade de Ponta Grossa, se formado, etc. E passou na casa do artesão comprar vários produtos. E ele disse, olha, eu senti diferença nas placas já na rodovia, eu já senti diferença no sentimento aqui da cidade. Então, eu acho que a gente está conquistando mesmo, né, melhorias na jardinagem, melhorias em vários comprometimentos, inclusive na questão do turismo. Eu quero, assim, sempre dividir com vocês como conselheira, né? Tô terminando meu mandato de conselheira do turismo pelo artesanato, terminando esses 4 anos aqui também, que agora vai ter a conferência, mas a gente sente um esforço muito grande de várias secretarias, várias entidades, vários segmentos da sociedade,
para melhorar o pertencimento, né? E esse alicerce, hoje eu falo assim, que o alicerce não é só educação, saúde, segurança pública, e que trazer esse conceito cultural e trazer uma mudança de postura dos próprios pontagrossenses, né, daqueles que são moradores daqui, para um pertencimento, para essas considerações, é um esforço muito grande. Então, parabéns, eu acho que o Wilton também colocou isso, o Brendo, tudo, não é para a gente fazer críticas nenhuma, muito pelo contrário, é para fazer as considerações do que precisa, nós, no nosso segmento, nas nossas entidades, ter esse olhar também, desse cenário que nós estamos enfrentando, né? Então, eu, pelo menos, estou muito feliz de ter contribuído um pouquinho com essas mudanças, né? Obrigado, Malu. E contribui muito, com certeza. Todos e todas contribuem muito. Pessoal, nada mais havendo agora, sim. Agradeço a presença de vocês. Uma boa noite, até a nossa próxima reunião. E, por favor, pensem com carinho nos nomes para darem continuidade ao trabalho de vocês no Conselho, né? Obviamente, para indicar que esse candidato. E pensem nos nomes para participar do nosso Dia de Cultura. Também aproveito e faço um pedido. Levem pessoas de noite agora nas unidades, a gente está com essa equipe aí super disposta, funcionários de carreira, efetivos, novos, com super entregues, super acreditando no projeto da Secretaria que funciona pela noite. Tiverem oportunidade, vão visitar o museu à noite, vão passear, né? Vamos desenvolver o hábito de passeios noturnos da cultura aqui em Ponta Grossa. Boa noite, obrigado e até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, valeu, pessoal. Boa noite, beijo. Tchau, gente. Até mais. Boa noite, até mais. Eu não tinha registrado, mas o João estava aqui na reunião também, então que fique constando na ata de diretora administrativa. Boa noite. Boa noite, boa noite.